Olá! Ontem, na série sobre o racismo, nós mostramos como o preconceito com a população negra foi se estruturando na sociedade ao longo da nossa história. Hoje, o tema é educação. De acordo com o levantamento do Todos pela Educação, o número de jovens brancos entre 15 e 17 anos matriculados no ensino médio é de 76%, mas esse número cai para 62% entre a população negra, uma diferença de 14 pontos percentuais. No ensino superior, o país teve avanços com as ações afirmativas, como as cotas, e pela primeira vez, em 2018, o número de matrículas de estudantes negros e pardos nas universidades públicas do Brasil ultrapassou o de brancos. Chegou a 50,3% das matrículas, segundo a pesquisa Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, do IBGE. No terceiro boletim da série, o pró-reitor adjunto de graduação da UFOP, Adilson Pereira dos Santos, que é também presidente do Conselho de Promoção da Igualdade Racial de Ouro Preto, aponta duas conquistas importantes na educação. A Lei 10.639, que criou a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura africana e afro-brasileira nos currículos, e a Lei 12.711, que é a Lei de Cotas. Quando se fala em cotas raciais, que representam uma modalidade de política de ação afirmativa, é sempre interessante fazermos a seguinte pergunta: quem ganha com as ações afirmativas e quem ganha com as cotas raciais? Uma resposta simplória poderia dizer que quem ganha é o beneficiário imediato, no caso, a pessoa que dela se beneficia, uma pessoa negra. No entanto, na nossa avaliação, a sociedade como um todo ganha com as cotas raciais e com as ações afirmativas. Ganha em que sentido? Do que elas permitem que as instituições passem a vivenciar situação de diversidade que até então não se observava. Nós não vamos, obviamente, ser ingênuos ao ponto de acreditar que as cotas raciais ou as ações afirmativas representam uma panaceia, que é a solução de todos os problemas da sociedade brasileira. De modo algum seremos ingênuos a tal ponto. Mas também discordamos veementemente de que as cotas raciais reforçam o racismo no Brasil. O racismo no Brasil, ele sempre foi velado, sempre foi mascarado. As cotas, ao meu ponto de vista, ao meu ver, o que elas fazem é reparar parte do que esse racismo a brasileira, de alguma maneira, oculta. Adilson fala ainda sobre a realidade nas universidades antes da lei das cotas e destaca que o acesso da população negra ao ensino superior deve ser apenas uma parte dessa reparação histórica. Quem estuda as questões das ações afirmativas no ensino superior sabe bem que o que os censos étnico-raciais das instituições de ensino superior, sobretudo das universidades brasileiras, revelavam na década de 1990 e princípio do século XXI, é que, do ponto de vista étnico-racial, as universidades eram majoritariamente brancas. E foi através das ações afirmativas que o perfil do corpo discente das universidades passou a modificar. Então, estamos hoje vivendo um cenário de transformação do campus universitário. O campus que antes era limitado a determinados segmentos se transforma num campus mais plural. E há de se ressaltar que, com a lei de cotas, ela vai promover uma questão que é muito importante do ponto de vista das universidades. A despeito de algumas iniciativas de democratização do acesso ao ensino superior que vivenciamos no período recente, alguns cursos eram exclusivamente brancos, de pessoas de alta renda e de estudantes procedentes de escola pública. Hoje, com a lei, obrigatoriamente, todos esses cursos têm que ter a composição racial dos sujeitos beneficiados pela lei de cotas. Portanto, eu avalio que as cotas raciais elas contribuem para romper com esse mito da democracia racial no Brasil,
porque esse mito ele oculta a ideia de que ele transmite uma noção de que somos todos iguais. Entretanto, a igualdade que o mito da democracia racial veicula é uma igualdade formal e não uma igualdade material, uma igualdade de fato. E, para finalizar essa nossa exposição, é importante dizer que mais do que o acesso ao ensino superior, o que se deve buscar com as políticas de ações afirmativas no ensino superior e também na educação básica, para além do acesso, é também a garantia de condições adequadas de permanência para os sujeitos que as instituições adentram. Então, eu defendo um tipo de políticas de ações afirmativas e de políticas de permanência institucional que não focalizem exclusivamente as condições materiais. Obviamente, é preciso que ofereça moradia estudantil, restaurante universitário, bolsa de subsistência material para aqueles que comprovadamente necessitarem desses recursos, mas também é preciso que os nossos currículos reflitam essa parte da sociedade brasileira. É preciso que a gente rompa com o eurocentrismo que muitas vezes ignora a contribuição histórica dos africanos e seus descendentes da diáspora em relação ao conhecimento que é produzido e disseminado dentro da universidade. Por fim, Adilson destaca que foi por meio da educação, mesmo com todas essas dificuldades expostas aqui, que a população negra conquistou diversos avanços na luta por igualdade. A luta histórica da população negra por uma inclusão digna remonta ao pós-abolição. E há de se ressaltar que desde então, ao longo de todo esse período em que a população negra luta por uma inserção social digna, ela colocou no centro das suas demandas a educação. A educação em duas perspectivas. Na perspectiva da valorização da sua cultura, ou seja, do seu reconhecimento, e também na garantia do acesso aos mais variados níveis de educação. Então, por que a população negra optou por essa via? Por acreditar que através da educação poderia se conquistar a mobilidade social. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que o século XX, algumas entidades como a Frente Negra Brasileira, o Teatro Experimental do Negro, o Movimento Negro Unificado, e foram entidades que empunharam a luta de combate ao racismo, uma crítica severa à democracia racial e, sobretudo, a forma como opera o racismo denominado de racismo à brasileira. E a nossa série sobre o racismo volta na próxima segunda-feira. No 4º episódio, nós vamos falar da violência contra o negro. E continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nossos canais na TV ou pela internet. É sempre muito bom ter a sua companhia.